Bom dia a todos. A aula de hoje vai ser sobre regressão logística, que é um tipo de análise similar à análise de regressão tradicional, só que você usa como variável dependente, você pode usar variáveis que são nível de medida nominal, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com uma base de dados de uma pesquisa de vitimização que a gente fez em Jundiaí. É basicamente uma pesquisa de opinião. Você pergunta ali para a população uma série de coisas, né? Entre outras, estava vendo aqui, se você tem medo de frequentar algum bairro da cidade. Vocês estão vendo aqui que os valores que essa variável assume é sim ou não, né? Então é uma variável tipo nominal e é dicotômica. E eu quero prever, por exemplo, se a pessoa tem medo ou não, em função de outras características, né? Como, por exemplo, sexo, né? Que é uma outra variável nominal, dicotômica também, masculino e feminino, né? Será que as mulheres têm mais medo de frequentar o bairro? Será que isso tem a ver com o fato de que no bairro você tem muita gente usando drogas em público, né? Aqui a tua variável independente ela tem 3 valores, né? Bastante, pouco ou nada. Quer dizer, a variável independente ela pode ter mais valores, ela pode ser nível de medida ordinal ou nível ou a variável de escala, não importa, né? Importa a tua variável dependente tem que ser de nível nominal e dicotômica. Então, normalmente, né, até os anos 70, como é que você faria? Seria fazer ali uma análise descritiva, né? Simplesmente um teste aqui quadrado, cruzando duas variáveis, né? Medo de frequentar algum bairro da cidade, por exemplo, com o uso de drogas no local público, né? E eu poderia acrescentar no máximo um outro controle, vamos dizer, sexo com uma terceira variável, né? De controle, rodo lá esse crosstabs, né? E aí ele me mostra se é significativo ou não. Então tudo que for acima de 1,96 é significativo. Vamos ver aqui essa célula, né? Mulheres, então só entre as mulheres, né? O medo de frequentar algum bairro aqui está associado, né? Aqui a variável sim, que é bastante uso de drogas no local público. Você vê que sobe para 40%, né? A proporção de mulheres com medo de frequentar um bairro. Agora, tem uma série de limitações, né? Primeiro, eu não posso inserir vários outros controles, né, num tipo de análise como essa. E eu também não posso ver a interação entre as duas variáveis. Será que existe uma relação, por exemplo, entre sexo e sair mais de casa ou menos de casa? Quer dizer, essa interação de segunda ordem entre as variáveis eu não consigo pegar. Então, a partir dos anos 80, né, eles começaram a desenvolver modelos como modelos de regressão. Só que, obviamente, você tem que fazer adaptações, porque aqui a gente está falando de 0 ou 1, né, de uma probabilidade. Ou você tem medo ou você não tem medo. Né, uma variável que assume 2 valores. No entanto, você pode tratar isso como uma probabilidade. Probabilidade assume, né, diversos valores entre 0 e 1. Na verdade, não é meramente uma probabilidade, vocês vão ver, é uma função que chama função logit, né? Então, os coeficientes que a gente obtém na regressão são esses coeficientes logit. Eu vou mostrar aqui no output do SPS como a gente faria, né, essa regressão logística. Vamos aqui em analisar, né? Você tem aqui em regressão. E você tem algumas possibilidades de regressão. Vamos pegar primeiro a logística binária. Eu já montei aqui a minha tabela, então a minha variável dependente é essa, né? Se a pessoa tem ou não medo de andar no bairro. Então a variável dependente, né? É medo de frequentar bairro, e eu estou usando aqui como preditoras sexo.
essa T15, que é se existe ou não venda de drogas no bairro, e a Q23, que se você viu no bairro pessoas sendo assaltadas. Eu só tenho aqui então variáveis que são de nível nominal, poderia, como eu disse, né, colocar outros níveis, né, de variável, idade, por exemplo, né, que seria uma quantitativa, ou alguma ordinal, né. Eu só tenho que dizer aqui para o SPSS quais dessas covariáveis são de nível categórica, e se eu quero usar como referência na análise o primeiro, o último, ou personalizar até algum outro valor como categoria de referência, né? Então, por exemplo, sexo, eu estou usando o primeiro, que é homem, como categoria de referência, né? Aqui eu estou usando sim, viu venda de drogas, aqui sim, viu pessoas sendo assaltadas. Eu poderia utilizar alguma outra categoria. Eu posso salvar, isso que é interessante, né? Depois a probabilidade de cada indivíduo, né, em função aí da análise das variáveis e também a classificação, né? Como que ele estaria classificado, se no grupo dos que têm medo ou dos grupos dos que não têm medo, né? Permite aí uma série de outros salvamentos na base, vamos trabalhar só com esses dois. Enfim, aqui são outputs, né, que a gente está pedindo, gráfico de classificação, são estatísticas de goodness of fit, né, de ajuste de modelo, aqui os intervalos de confiança para as estatísticas e assim por diante. E também aqui no método, a gente pode simplesmente, eu estou pedindo para inserir, né, todas essas variáveis, ou eu podia fazer como na análise de regressão, né, uma inserção gradual, só insere se a variável for significativa a partir de um certo nível. Ou então você já começa inserindo todas e você vai retirando, né, aquelas que não são significativas. Enfim, como na análise de regressão, né, eu vou simplesmente inserir essas três variáveis no momento e vamos rodar esse modelo, vamos ver o que ele dá. Bom, então ele já dá aí algumas tabelinhas, né, no output, ele está considerando aí 1.500 casos, tem alguns casos omissos. Aqui é como ele recodificou, né, a nossa variável dependente, que é medo ou não do bairro, né, como 0 e 1. E você vê as outras variáveis categóricas, né, as variáveis preditoras, ele também recodifica, né. Então ele está usando como sexo. Você vê, masculino é a variável base, né, e feminino ele recodifica como 1. Bastante é a nossa categoria aí de referência, né? Então você vê como ele está aqui como 0, e pouco e nada, 1 e 1. Ele cria outras variáveis como se fossem variáveis dummy, né? E você vê que ele tem um bloco inicial, ele não significa muita coisa, né? Esse bloco inicial serve depois para a gente comparar com o nosso modelo final e ver o quanto a agregação dessas variáveis melhorou ou não o modelo que é só com a constante, né? Então você vê que ele interagiu, né, em três passos e achou o melhor modelo aí, preditivo. Essa tabela de classificação do modelo inicial também não faz sentido, né? Basicamente ele está reproduzindo aí a distribuição inicial. Enfim, o beta desse modelo inicial é esse, né? Lembrando então que esse beta é o logit, né? Aqui ele usa, ao invés da estatística T, né, ele usa o teste de Wald, né, para ver se as variáveis são significativas ou não, se o modelo é significativo. Bom, o mais interessante é o bloco 1, onde ele começa a testar realmente aí o nosso modelo, né? Você vê que ele não usa aqui, como na regressão, o OLS, né, o MQO, que seria o modelo de mínimos quadrados, porque seria enviesado, né? Como a gente está falando de uma variável dicotômica, enfim, tem uma série de motivos, mas ele poderia extrapolar valores de 0 a 1, né? Ser menores que 0 ou maiores que 1, o que seria, enfim,
daria valores impossíveis, né? A função logit, né, ela força os valores a estarem entre 0 e 1, e aqui, então, ele usa o algoritmo de verossimilhança, né, para achar o melhor modelo, né? Ele interage até 4 passos e encontra esse modelo. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse teste de ônibus diz que o modelo como um todo ele é significativo, né? Existem variações aí, quer dizer, as nossas variáveis melhoram, né, o modelo, e ele é um modelo explicativo, vamos dizer, que faz sentido. E aí você tem outras estatísticas de adequação do modelo, né? Você tem o R quadrado de Cox-Snell, de Nigel-Kerk, né? Na verdade, eles são pseudo-Rs, e a interpretação não é como R na análise de regressão. Ele não é um coeficiente de determinação, ele não te diz exatamente se qual é a magnitude, né, qual é a força da correlação, mas está dizendo se o modelo é adequado ou não. E aqui, ao contrário, esse teste de Rosmer e Lemschel, ao contrário, se o teu modelo é bom, ele é não significativo, né? Então, ele está mostrando isso, quer dizer, ele é não significativo, o que mostra novamente aqui a adequação do modelo. Então, basicamente é isso, o teste de ônibus, o modelo tem que ser significativo, no Rosmer e Lemschel tem que ser não significativo, né? Você vê que aqui ele já gera uma tabela de classificação para ver se o nosso resultado foi razoável, né? Então você vê, ele foi bastante razoável em predizer aqueles indivíduos que iam dizer, que dizem que não tem medo, né? Quer dizer, 94% de acerto, né? Quer dizer, 967 dessa célula ele previu corretamente. Aqui, os que têm medo, a previsão não foi tão correta. A previsão média do modelo está em torno de 70%. Não é uma previsão assim maravilhosa, mas é razoável. E essa é a variável, a tabela principal, vamos dizer assim, do output, né? Então, o que ela diz? Vamos lembrar. Os betas são os logits, né? São os nossos coeficientes. Aqui o teste de Wald, né, vai dizer se a variável é significante ou não. Você vê que sexo aqui é significante. E a gente está vendo que é negativo, né, a influência do sexo. Então a nossa categoria de referência aqui é 1, que é homem, significa que ser homem, então, diminui, né, o medo de frequentar o bairro, né? E o que a gente está vendo aqui é que, está vendo que diz exponencial de beta? Por quê? O que é o exponencial de beta? Se você pegar o coeficiente logit e elevar ao exponencial, você vai ter a razão, o odds ratio, né? Então, o odds ratio, quando ele é 1, é porque não existe relação. Quando ele é acima de 1, é porque ele é positivo. Quando ele é abaixo de 1, né, significa que ele é negativo, né, como o beta aqui já está dizendo. Enfim, está dizendo que a variável sexo é significativa e que ser homem diminui, né, o medo. Por sua vez, né, o uso de drogas em local público. Aqui a nossa categoria era bastante, pouco ou nada, né, bastante a referência. Então você vê que pouco ou nada. Pouco não deu significativo, mas nada deu significativo, né? Então está dizendo que, e aqui você tem o odds ratio, né? É 1,45 vezes mais provável, né, a pessoa que diz que não tem nada de drogas no local, dizer que não tem medo de andar no bairro, né? A mesma coisa com pessoas sendo assaltadas, né? Você vê que é significativo, né, o teste de Wald, né? O sinal é positivo, né? Então o nosso odds ratio vai ser
positivo também vai ser acima de 1, né? E aqui é isso, é 2 vezes 41% mais provável, né? Aliás, é 2 vezes 41%,